Às vezes, o pouco que a gente divide vira milagre. Hoje você vai conhecer Dona Margarida, viúva simples que deu seu último pedaço de pão a um sertanejo cansado, e dias depois descobriu quem ele realmente era. De qual cidade do Brasil você tá ouvindo essa história? Conta nos comentários. Se você acredita que Deus multiplica a bondade, se inscreva agora na Voz do Sertão, ative o sininho e venha viver histórias que aquecem o coração toda semana. Dona Margarida secou as mãos no avental desbotado e olhou pela janela da pequena casa de taipa. O sol do sertão batia forte naquela tarde de setembro, fazendo o horizonte tremer com o calor. Aos 68 anos, a viúva conhecia bem aquela terra árida do interior da Paraíba. Tinha passado toda a vida ali, na pequena propriedade que seu falecido marido, seu Antônio, deixará para ela. Fazia 3 anos que ele se fora, levado por uma febre que nem o benzedor da região conseguiu curar. Desde então, Margarida vivia sozinha, cultivando sua hortinha com a água escassa do poço e vendendo alguns bordados na feira da cidade. Os filhos tinham partido para São Paulo décadas atrás, em busca de uma vida melhor. Mandavam algum dinheiro quando podiam, mas era pouco, e as visitas eram raras como chuva naquele chão rachado. A casa era simples, 2 peças, um fogão a lenha, uma mesa de madeira gasta pelo tempo e uma cama de ferro que rangia a cada movimento. Mas era seu lar, e Margarida o mantinha limpo e arrumado, com flores silvestres em latas velhas enfeitando os cantos. Naquela tarde, enquanto preparava seu jantar modesto, ouviu uma batida fraca na porta. Margarida estranhou. Poucas pessoas passavam por ali, especialmente àquela hora. Enxugou as mãos novamente e foi atender. Do outro lado da porta estava um homem magro, de pele queimada pelo sol e roupas rasgadas cobertas de poeira. Devia ter uns 40 anos, talvez menos, era difícil dizer, pois o sofrimento envelhece qualquer rosto. Ele se apoiava em um cajado improvisado e seus olhos fundos revelavam dias, talvez semanas, de caminhada e privações. Boa tarde, senhora, disse ele com voz rouca. Perdoe o incômodo. Estou há 3 dias caminhando sem comer direito. A senhora não teria um pedaço de pão, nem que seja pequeno. Ou um pouco d'água. Margarida sentiu o coração apertar. Conhecia aquela fome, tinha visto em muitos rostos ao longo da vida. O sertão era generoso com seus filhos, mas também podia ser cruel. Entre, meu filho, disse ela, abrindo a porta. Não é muito que tenho, mas o pouco que há, podemos dividir. O homem hesitou, como se não acreditasse na gentileza. A senhora tem certeza? Não quero tirar a comida da sua boca. Entre logo, que o sol está quente demais para ficar aí parado, insistiu Margarida, fazendo um gesto para que ele entrasse. O sertanejo entrou cambaleante e sentou-se na cadeira que ela indicou. Margarida trouxe um copo d'água fresca do pote de barro, e ele bebeu como quem não via água há dias. Depois, ela foi até a pequena cozinha e olhou o que tinha. Havia apenas meio pão que ela guardara para o jantar e para o café da manhã do dia seguinte. Era tudo o que restava até conseguir ir à cidade no final da semana. Por um momento, Margarida hesitou. Se desse aquele pão, ficaria sem nada até sexta-feira. Mas olhou para o homem sentado à sua mesa, os ombros curvados pelo cansaço, e lembrou das palavras que sua mãe lhe dizia quando era criança. Filha, nunca negue um prato de comida a quem tem fome. Deus sempre multiplica o que a gente divide com o coração. Sem pensar 2 vezes, Margarida pegou todo o pão, cortou em pedaços generosos e serviu ao sertanejo com um pouco de queijo coalho que tinha guardado e uma xícara de café requentado. Coma, meu filho. Coma à vontade. Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Que Deus abençoe a senhora. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Enquanto ele comia, Margarida perguntou de onde vinha e para onde ia. O homem contou que era de um vilarejo distante, do lado de Pernambuco, e estava indo para Campina Grande, onde esperava encontrar trabalho. Perdi tudo na seca, explicou ele entre uma garfada e outra. A plantação secou, os bichos morreram. Minha mulher e os meninos foram para a casa da sogra, em Caruaru. Eu vim na frente, tentando achar um emprego para poder mandar buscar eles. Margarida balançou a cabeça com compreensão. Quantas histórias como aquela ela já tinha ouvido na vida. O sertão era assim, testava a fé e a força de seu povo todos os dias. E a senhora,
Perguntou o homem depois de saciado. Vive sozinha aqui? Vivo sim. Meu marido já se foi faz 3 anos. Os filhos estão longe, trabalhando. Mas eu me viro, graças a Deus. Tenho minha horta, meus bordados, e a saúde ainda me permite trabalhar. O homem ficou em silêncio por um momento, observando a casa simples mas digna. A senhora me deu tudo o que tinha, não foi? Perguntou subitamente. Margarida sorriu. Era o que eu tinha para hoje. Mas não se preocupe. Deus sempre dá um jeito. A senhora é uma mulher de muita fé. Sou uma mulher que já viveu o suficiente para saber que a gente não leva nada deste mundo, filho. O que importa é o bem que a gente faz enquanto está aqui. O sertanejo terminou de comer e levantou-se, já parecendo um pouco mais forte. Preciso ir, ainda quero caminhar mais um pouco antes de escurecer. Mas nunca vou esquecer essa bondade, Dona Margarida. Nunca. Vá com Deus, meu filho. E que Nossa Senhora te proteja na estrada. Antes de sair, o homem parou na porta e olhou fixamente para ela. A senhora não sabe, mas fez muito mais por mim do que imagina. Muito mais. E com essas palavras enigmáticas, ele seguiu seu caminho, apoiado no cajado, desaparecendo na estrada empoeirada. Margarida ficou ali parada, vendo partir, com um sentimento estranho no peito. Havia algo naquele homem, algo em seus olhos, que ela não conseguia decifrar. Os dias seguintes foram difíceis. Margarida bebeu apenas água com açúcar e chá de ervas que colhia no quintal. A fome apertava, mas ela não se arrependia. Sempre que sentia o estômago roncar, lembrava do rosto agradecido daquele sertanejo e se sentia em paz. Na quinta-feira, quando estava regando sua pequena horta, ouviu o barulho de um motor. Era incomum passar carro por ali. Quando olhou, viu uma caminhonete branca parando em frente à sua casa. Do veículo desceram 2 homens bem vestidos, com pranchetas nas mãos. Margarida enxugou as mãos sujas de terra no avental e foi recebê-los, intrigada. Boa tarde, a senhora é Dona Margarida? Perguntou um deles, um senhor de meia idade com óculos. Sou sim. Em que posso ajudar? Os homens se olharam e sorriram. Na verdade, senhora, nós é que viemos ajudá-la. Podemos entrar? Margarida, confusa mas educada, convidou-os para entrar. Os homens se apresentaram. Um era engenheiro, outro era assistente social de um programa do governo estadual. Dona Margarida, começou o engenheiro, a senhora recebeu aqui, há alguns dias, um homem pedindo comida. O coração de Margarida acelerou. Recebi sim. Por quê? Aconteceu alguma coisa com ele? Não, não se preocupe, apressou-se em dizer o assistente social. Aconteceu algo muito bom, na verdade. Aquele homem, bem, ele não era exatamente o que parecia. Margarida franziu a testa. Como assim? O engenheiro puxou uma cadeira e sentou-se. Aquele homem que a senhora alimentou é o Dr. Roberto Mendes. Ele é um médico muito conhecido em Campina Grande, e também um pesquisador social. Há anos ele estuda as condições do sertão e as dificuldades do nosso povo. Margarida arregalou os olhos, incrédula. Um doutor? Mas ele estava tão necessitado. Pois é, continuou o assistente social. Dr. Roberto tem por hábito, 2 vezes por ano, vestir-se como um andarilho e percorrer o sertão a pé, sem dinheiro, sem documentos, vivendo exatamente como vivem os retirantes. Ele faz isso para entender de verdade o que o povo passa, para sentir na própria pele a fome, a sede, o cansaço, o desamparo. E também, acrescentou o engenheiro, para encontrar pessoas como a senhora. Pessoas que, mesmo tendo pouco ou nada, ainda guardam a humanidade e a generosidade no coração. Margarida teve que se sentar. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas por que ele faz isso? Dr. Roberto é um homem especial, explicou o assistente social. Ele nasceu pobre, filho de trabalhadores rurais. Conseguiu estudar com muito sacrifício, formou-se em medicina, fez fortuna com clínicas particulares. Mas nunca esqueceu de onde veio. Agora dedica boa parte de sua vida e seu dinheiro a ajudar pessoas do sertão. Ele nos contou, disse o engenheiro, que a senhora lhe deu o último pedaço de pão que tinha em casa. Que a senhora ficaria sem comer, mas ainda assim dividiu tudo com ele.
Isso o tocou profundamente. Margarida sentiu os olhos marearem. Mas eu só fiz o que qualquer cristão deveria fazer. A senhora não imagina como são raras as pessoas assim, disse o assistente social com um sorriso triste. Dr. Roberto passou por 10 casas antes de chegar aqui naquela tarde. Em 3 delas, nem abriram a porta. Em outras 5, deram-lhe um copo d'água e mandaram-no embora. Em uma, um homem até ameaçou soltar os cachorros nele. A senhora foi a única que o convidou para entrar, que lhe deu comida de verdade, que tratou um estranho maltrapilho como se fosse família. As lágrimas agora corriam livres pelo rosto enrugado de Margarida. E agora? Por que vocês vieram aqui? Os 2 homens sorriram. Dr. Roberto pediu que viéssemos fazer um levantamento completo das necessidades da senhora. Ele quer ajudá-la, Dona Margarida. E não é só ele. Quando ele contou sua história em uma reunião do Conselho Municipal, vários empresários e políticos se sensibilizaram. Eles criaram um fundo especial para ajudar a senhora. Mas eu não preciso de caridade, protestou Margarida, com o orgulho típico do sertanejo. Eu me viro, sempre me virei. Não é caridade, Dona Margarida, disse o engenheiro gentilmente. É justiça. É reconhecimento. A senhora representa o que há de melhor no nosso povo, a solidariedade, a generosidade, a fé. E a senhora merece viver com mais dignidade e conforto nos seus anos de vida. O assistente social abriu sua pasta e tirou alguns papéis. Primeiro, vamos reformar completamente sua casa. Telhado novo, parede rebocada e pintada, um banheiro decente, piso novo. Depois, vamos instalar uma cisterna moderna para captar a água da chuva e providenciar placas solares para a senhora ter energia elétrica de verdade. Sua horta vai ser ampliada e vamos trazer sementes de qualidade e um sistema de irrigação por gotejamento. Além disso, continuou o engenheiro, a senhora vai receber uma ajuda mensal, uma espécie de bolsa. Não muito, mas o suficiente para viver com tranquilidade, comprar seus remédios, sua comida, e não ter que se preocupar tanto. Margarida estava em choque. Não conseguia processar tudo aquilo. Mas isso tudo por causa de um pedaço de pão. Por causa de um coração generoso, corrigiu o assistente social. Dr. Roberto sempre diz, Deus coloca anjos em nosso caminho disfarçados de gente simples. A senhora foi um anjo para ele naquela tarde, Dona Margarida. Naquele momento, ouviu-se o barulho de outro veículo chegando. Margarida e os 2 homens saíram para ver. Era um carro preto, mais elegante. Quando a porta se abriu, desceu o sertanejo que ela havia alimentado, mas agora vestido com roupas limpas e adequadas, os cabelos penteados, o rosto barbeado. Ainda assim, ela reconheceu imediatamente aqueles olhos gentis. Doutor Roberto, exclamaram os 2 homens, surpresos. Não sabíamos que o senhor viria hoje. O médico caminhou até Margarida com um sorriso no rosto. Dona Margarida, vim pessoalmente agradecer. E pedir desculpas por ter chegado à sua casa daquela forma, enganando a senhora. Margarida, ainda atordoada, balançou a cabeça. O senhor não me enganou, doutor. O senhor estava com fome, e eu tinha comida. Era simples assim. Mas a senhora me deu seu último pedaço de pão, disse ele, emocionado. Eu vi que era tudo o que tinha. E ainda assim não hesitou. E o senhor, doutor, respondeu Margarida, recuperando a compostura, é um homem rico que se veste de pobre para entender os pobres de verdade. Isso também é raro. Acho que Deus nos colocou no caminho um do outro por algum motivo. Doutor Roberto sorriu e estendeu a mão. A senhora é uma mulher sábia, Dona Margarida. E eu gostaria de pedir sua permissão para fazer as melhorias aqui em sua casa. Não como pagamento pelo pão, porque hospitalidade de coração não tem preço, mas como um presente de alguém que admira sua bondade. Margarida apertou a mão dele, sentindo uma emoção profunda. Aceito, doutor, e agradeço de coração. Mas só se o senhor me prometer uma coisa. O que for, Dona Margarida? Que quando voltar a andar pelo sertão, vai parar aqui para tomar um café. Mas dessa vez como o senhor mesmo, não disfarçado. Doutor Roberto riu, e os outros homens também. Prometo, Dona Margarida. Prometo. Nos dias seguintes,
a vida de Margarida mudou como um milagre. Uma equipe de trabalhadores chegou e começou a reforma da casa. O velho telhado de telha-vã foi substituído por um novo, bem feito. As paredes foram rebocadas e pintadas de um branco limpo que fazia a casa parecer nova. Instalaram um banheiro completo, com chuveiro, vaso sanitário e pia, luxos que Margarida nunca havia sonhado ter. A notícia se espalhou pela região. Vizinhos que moravam a quilômetros de distância vinham visitar, curiosos e felizes pela sorte de Dona Margarida. Alguns perguntavam se era verdade que ela havia dado comida a um homem rico disfarçado de pobre. É verdade, sim, confirmava Margarida. Mas na hora, ele era só um homem com fome. E eu era só uma mulher com pão. O resto Deus é que sabe. Uma das vizinhas, Dona Socorro, uma senhora que sempre fora meio invejosa, resmungou: Ué, mas eu também dou comida aos pobres que passam por aqui. Verdade, Socorro? Perguntou outra vizinha, Dona Luísa. Então por que semana passada você correu com aquele rapaz que pediu água? Dona Socorro ficou vermelha e não respondeu. A verdade é que todo mundo sabia, Margarida sempre fora diferente. Nunca negava ajuda a ninguém, mesmo quando ela própria tinha pouco. Era assim que ela era, e todos respeitavam isso, ainda que alguns não entendessem. 2 semanas depois, a casa estava transformada. Além das reformas estruturais, Dr. Roberto havia mandado móveis novos, uma cama confortável, um guarda-roupa, uma mesa com cadeiras, um fogão a gás com um botijão e mais 2 de reserva. Instalaram também uma pequena geladeira que funcionava com a energia das placas solares. A horta foi ampliada e cercada, com um sistema de irrigação que aproveitava a água da cisterna. Margarida ganhou sementes de hortaliças, temperos e até algumas mudas de árvores frutíferas. Um agrônomo passou um dia inteiro ensinando-a a usar tudo aquilo da melhor forma. Mas a maior surpresa veio em uma tarde, quando o Dr. Roberto voltou pessoalmente, acompanhado de um advogado. Eles trouxeram papéis que oficializavam uma bolsa solidariedade. Margarida receberia mensalmente um valor equivalente a 2 salários mínimos pelo resto da vida, pago por um fundo criado por Dr. Roberto e outros empresários. Isso é muito, doutor, protestou Margarida. Eu não preciso de tanto. Dona Margarida, disse Dr. Roberto, sentando-se à mesa nova, deixe-me contar uma história. Quando eu estava na universidade, estudando medicina, passei por momentos muito difíceis. Certa vez, fiquei 3 dias sem comer, com vergonha de pedir ajuda. No 3º dia, desmaiei na rua. Uma senhora, uma quitandeira do mercado, me encontrou, me levou para a casa dela e me deu comida. Era quase tão pobre quanto eu, mas dividiu o que tinha. Aquilo me salvou, e não só fisicamente. Salvou minha fé na humanidade. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com a lembrança. Eu jurei naquele dia que, quando tivesse condições, ajudaria pessoas assim. Pessoas que dão sem esperar receber. Por isso faço minhas caminhadas pelo sertão. Procuro esses anjos escondidos em meio à pobreza. E a senhora, Dona Margarida, é um deles. Essa bolsa, continuou o advogado, não é só para a senhora. É uma forma de reconhecer e honrar todos aqueles que, como a senhora, mantêm viva a solidariedade mesmo em tempos difíceis. Margarida enxugou as lágrimas. Eu aceito então, doutor. E vou usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas também. Se eu puder ajudar, vou ajudar. Doutor Roberto sorriu. Eu sabia que a senhora diria isso. Por isso trouxe outra proposta. Que tal se a senhora se tornasse uma espécie de embaixadora da solidariedade na região? Quando souber de famílias precisando de ajuda, nos avisa, e a gente vê o que pode fazer. Os olhos de Margarida brilharam. Isso eu posso fazer, doutor. Conheço muita gente boa por aqui que está passando necessidade. E assim começou uma nova fase na vida de Margarida. Ela passou a ser uma ponte entre as necessidades da comunidade e os recursos que Dr. Roberto e seus parceiros disponibilizavam. Não se tratava de dar tudo para todos, mas de ajudar de forma inteligente. Sementes para quem tinha terra, ferramentas para quem queria trabalhar, material escolar para crianças, óculos para idosos que não enxergavam direito. A história de Dona Margarida e do médico disfarçado se espalhou pela região. Um jornal de Campina Grande publicou uma matéria sobre o caso, e logo repórteres de João Pessoa também vieram entrevistá-la. Dona Margarida, perguntou uma repórter jovem,
A senhora não ficou com raiva quando descobriu que aquele homem não era realmente um retirante pobre. Margarida pensou por um momento antes de responder. Sabe, minha filha, eu acho que ele era sim um retirante pobre naquele momento. Porque ele estava vivendo como um. Estava com fome de verdade, sede de verdade, cansaço de verdade. E mais importante, ele estava com a alma aberta para aprender, para sentir, para entender. Isso também é uma forma de pobreza, quando a gente se esvazia de orgulho e se abre para a experiência do outro. A repórter ficou impressionada com a sabedoria daquela senhora simples. E o que a senhora aprendeu com tudo isso? Aprendi que a gente nunca sabe quem está do outro lado da porta quando alguém bate. Pode ser um anjo, pode ser Jesus disfarçado, pode ser uma bênção esperando para entrar. Por isso é importante tratar todo mundo bem, não porque esperamos recompensa, mas porque é o certo a fazer. 3 meses depois da primeira visita de Dr. Roberto, a vida de Margarida estava completamente transformada. Ela acordava cedo, cuidava de sua horta abundante, preparava suas refeições com ingredientes frescos e variados, algo que não podia fazer há anos. Às tardes, recebia visitas de vizinhos e fazia seus bordados, que agora vendia para uma cooperativa de artesanato que Dr. Roberto ajudara a criar na região. Mas o mais importante era o sentimento de propósito que ela havia recuperado. Não era mais apenas uma viúva velha esperando a morte em uma casinha no meio do nada. Era uma mulher ativa, útil, conectada com sua comunidade. Ajudava a identificar necessidades, sugeria soluções, visitava famílias. Tornou-se uma líder respeitada na região. Um dia, seus filhos vieram de São Paulo para visitá-la, alarmados com as notícias que haviam lido nos jornais. Maria, sua filha mais velha, chorou ao ver a mãe tão bem, a casa tão bonita, tudo tão diferente. Mãe, por que a senhora nunca nos contou que estava passando necessidade? Perguntou entre lágrimas. Por que vocês já têm suas próprias dificuldades aí em São Paulo, minha filha? Eu sempre me virei. E olha, no final Deus cuidou de mim do jeito dele. João, seu filho mais novo, estava visivelmente emocionado. Mãe, quando li no jornal que a senhora tinha dado seu último pedaço de pão para um estranho, eu me senti tão orgulhoso e ao mesmo tempo tão envergonhado de não estar aqui cuidando da senhora. Margarida abraçou os 2 filhos. Vocês estão vivendo suas vidas, e isso é o que eu sempre quis. Eu estou feliz, estou bem, e agora posso até ajudar outras pessoas. Que bênção maior eu poderia querer? Durante aquela visita, Dr. Roberto fez questão de conhecer os filhos de Margarida. Organizou um almoço especial em um restaurante de Campina Grande para toda a família. Foi um encontro emocionante, onde ele contou detalhes da experiência que tivera na casa de Dona Margarida. Sabe o que mais me impressionou? Disse Dr. Roberto à família reunida. Não foi só o fato de sua mãe ter dado o último pedaço de pão. Foi a naturalidade com que ela fez isso. Como se não fosse nada demais. Como se ajudar o próximo fosse tão natural quanto respirar. Nossa mãe sempre foi assim, confirmou Maria. Quando a gente era criança e tinha pouco, ela sempre arrumava um jeito de dividir com quem tinha menos ainda. Isso é educação que vem de berço, comentou Dr. Roberto. E é por isso que quis ajudá-la. Porque pessoas assim são raras e preciosas. São elas que mantêm viva a esperança de que o ser humano ainda tem jeito. Ao final do almoço, Dr. Roberto fez um anúncio. Estava criando o Prêmio Dona Margarida de Solidariedade Sertaneja. Todo ano, ele escolheria 3 pessoas na região que, como ela, demonstrassem generosidade extraordinária mesmo em meio às dificuldades. Os premiados receberiam ajuda para melhorar suas condições de vida. A senhora é o exemplo, Dona Margarida, disse ele. E seu nome vai inspirar outros a fazer o bem. Margarida, modesta como sempre, tentou protestar, mas todos insistiram. Maria e João choravam de orgulho da mãe. Os meses passaram, e a vida na região começou a mudar sutilmente. Inspiradas pela história de Dona Margarida, outras pessoas começaram a praticar mais atos de generosidade. Dona Luísa, a vizinha, começou a deixar água fresca do lado de fora de casa para os viajantes. Seu Joaquim, um pequeno proprietário, passou a empregar trabalhadores temporários pagando um salário justo e dando comida. Pequenos gestos que, somados, faziam diferença. Dr. Roberto continuou suas caminhadas pelo sertão. Em uma delas,
Quase um ano depois do encontro com Margarida, ele parou novamente na casa dela, mas dessa vez como havia prometido, como ele mesmo, para tomar café. Sentados na varanda nova, saboreando o café fresquinho e o bolo de milho que Margarida havia feito, eles conversaram como velhos amigos. Dona Margarida, disse Dr. Roberto, quero que a senhora saiba que aquele dia mudou minha vida também. Eu estava começando a desanimar, sabe? Já tinha feito 3 caminhadas seguidas e encontrado tanta indiferença, tanta dureza de coração. Estava pensando em desistir dessas andanças. E então cheguei aqui. Graças a Deus o senhor não desistiu, doutor. Graças à senhora, Dona Margarida. A senhora renovou minha fé. Me lembrou por que faço o que faço. Naquele dia, a senhora não me deu só pão. Me deu esperança. Margarida sorriu, seus olhos enrugados brilhando com sabedoria. Sabe, doutor, eu tenho pensado muito sobre tudo isso. E cheguei a uma conclusão: aquele pedaço de pão não era meu. Era de Deus. Ele só passou pelas minhas mãos para chegar até o Senhor. Eu fui apenas o instrumento. A senhora é muito mais que um instrumento, Dona Margarida. É um exemplo. Ah, doutor, eu sou só uma velha que fez o que sua mãe ensinou. O senhor é que é especial, saindo do conforto para entender o sofrimento do povo. Talvez sejamos os dois especiais à nossa maneira, disse Dr. Roberto com um sorriso. E talvez seja isso que Deus queria nos mostrar, que precisamos uns dos outros. Que o rico precisa entender o pobre, e o pobre precisa receber ajuda sem perder a dignidade. Naquela tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e vermelho, os dois ficaram ali conversando sobre a vida, sobre o sertão, sobre a humanidade. Eram duas pessoas de mundos tão diferentes, unidas por um simples ato de bondade. Quando o Dr. Roberto se levantou para ir embora, Margarida o abraçou como se abraçaria um filho. Volte sempre, doutor. Esta casa é sua. Voltarei, pode ter certeza. E ele voltou. Muitas vezes. Às vezes trazendo outros médicos para fazer atendimentos gratuitos na região. Às vezes trazendo estudantes de medicina para que vissem de perto a realidade do sertão. Às vezes simplesmente para sentar na varanda e tomar café com sua amiga Margarida. A história da viúva e do médico disfarçado tornou-se lenda na região. Era contada nas feiras, nas igrejas, nas escolas. Pais usavam-na para ensinar os filhos sobre generosidade. Professores a utilizavam para falar sobre valores humanos. Padres e pastores a citavam em seus sermões. 2 anos depois daquele encontro inicial, aconteceu a primeira cerimônia de entrega do Prêmio Dona Margarida de Solidariedade Sertaneja. Foi um evento simples mas emocionante, realizado na praça principal de Campina Grande. 3 pessoas foram premiadas: um caminhoneiro que sempre levava água e comida para distribuir nas comunidades que visitava, uma professora aposentada que ensinava gratuitamente crianças com dificuldade de aprendizagem, e um jovem que havia criado uma biblioteca comunitária na própria casa. Dona Margarida foi convidada para entregar os prêmios. Ela subiu ao palanque com certa timidez, ainda não acostumada a estar no centro das atenções, mas com a dignidade de quem sabe que fez o certo. Ao microfone, com voz clara apesar da idade, ela disse palavras simples mas profundas: eu não sei fazer discurso bonito, mas quero dizer uma coisa: cada um de nós tem um pedaço de pão para dar. Pode não ser pão de verdade. Pode ser um sorriso, uma palavra de conforto, um copo d'água, uma ajuda qualquer. O importante é não guardar esse pão só para si. Porque quando a gente divide, o pão se multiplica. Eu dei um pedaço de pão e recebi uma casa nova, amigos novos, um propósito novo. Deus sempre devolve multiplicado o que a gente dá com o coração. A plateia aplaudiu de pé. Muitos choravam, tocados pela simplicidade e verdade daquelas palavras. Dr. Roberto, ao lado dela no palanque, precisou enxugar os próprios olhos. Os 3 premiados subiram para receber seus certificados e a ajuda financeira que fazia parte do prêmio. Cada um deles abraçou Dona Margarida, e ela sussurrou palavras de encorajamento para cada um: continue fazendo bem, meu filho, Deus te abençoe, minha filha, você é um exemplo para os jovens. Depois da cerimônia, houve uma confraternização com comidas típicas. Margarida estava sentada à sombra de uma árvore, descansando um pouco do calor e da emoção, quando uma mulher jovem se aproximou. Ela segurava pela mão um menino de uns 7 anos.
Dona Margarida, disse a mulher timidamente, a senhora não me conhece, mas eu precisava falar com a senhora. Sente aqui, minha filha, disse Margarida, dando tapinhas no banco ao seu lado. Como é seu nome? Me chamo Rosana. E esse é meu filho, Pedrinho. Nós moramos ali perto de onde a senhora mora, mas um pouco mais distante. Sim, sim, eu já ouvi falar de você. Você é a filha do seu Valdir, não é? Isso mesmo. Vim aqui porque queria agradecer a senhora. Agradecer? Mas eu não fiz nada por você. Rosana sorriu, os olhos marejados. Fez sim, Dona Margarida. Sem saber. Faz 6 meses, eu estava passando por um momento muito difícil. Meu marido tinha me deixado, eu estava sem emprego, sem dinheiro, sem esperança. Uma noite, eu estava decidida a fazer uma besteira, a desistir de tudo. Margarida segurou a mão da moça, sentindo o peso daquelas palavras. Mas naquela noite, continuou Rosana, minha vizinha veio me visitar e contou a história da senhora. De como a senhora deu seu último pedaço de pão para um estranho, mesmo sem ter o que comer no dia seguinte. E de como Deus cuidou da senhora. Aquela história me deu força, Dona Margarida. Me fez pensar, se uma senhora idosa, viúva e sozinha, teve coragem de confiar em Deus daquele jeito, quem sou eu para desistir? Eu tenho esse menino que precisa de mim. As lágrimas corriam pelo rosto de Rosana. No dia seguinte, fui atrás de trabalho com uma força nova. Arrumei emprego como faxineira em uma escola. Não é muito, mas dá para viver. E aos poucos a vida está melhorando. Tudo porque a história da senhora me deu esperança quando eu mais precisava. Margarida abraçou a moça e o menino, chorando também. Veja só, minha filha. Eu nem sabia que minha história tinha chegado até você. Mas Deus sabia. Ele usa nossas vidas de formas que nem imaginamos. A senhora salvou minha vida, Dona Margarida. E a vida do meu filho. Queria que soubesse disso. Naquele momento, Margarida compreendeu algo profundo. O bem que fazemos tem ondas que se espalham muito além do que podemos ver. Aquele pedaço de pão tinha alimentado não só Dr. Roberto, mas havia gerado uma corrente de bondade e esperança que tocava vidas que ela nem conhecia. Os anos foram passando. Margarida completou 70, depois 72 anos. Sua saúde permanecia boa, graças à alimentação melhor e aos cuidados médicos que Dr. Roberto insistia em providenciar. Ela se mantinha ativa, cuidando de sua horta, fazendo seus bordados, recebendo visitas, ajudando a comunidade. O Prêmio Dona Margarida de Solidariedade Sertaneja tornou-se um evento anual esperado por toda a região. A cada ano, novas histórias inspiradoras vinham à tona, pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, movidas apenas pela bondade do coração. Dr. Roberto expandiu seu trabalho. Criou uma fundação que levava assistência médica, educacional e social para dezenas de comunidades sertanejas. Mas sempre dizia que tudo começou naquela tarde em que bateu à porta de uma viúva simples e foi recebido como família. Em uma manhã de domingo, quase 3 anos depois daquele encontro inicial, Margarida estava em sua varanda quando viu uma comitiva de carros chegando. Era algo incomum para aquela hora. Quando as pessoas desceram, ela reconheceu Dr. Roberto, alguns membros da fundação, e para sua enorme surpresa, seus 2 filhos, Maria e João, que vieram de São Paulo sem avisar. O que está acontecendo? Perguntou ela, intrigada e um pouco preocupada. Dr. Roberto se aproximou com um sorriso misterioso. Dona Margarida, temos uma surpresa para a senhora. Podemos entrar. Todos entraram na casa, que agora tinha espaço suficiente para acomodar todo mundo. Dr. Roberto pediu que Margarida se sentasse e, cerimoniosamente, abriu uma pasta que trazia. Dona Margarida, começou ele, desde aquele dia em que a senhora me recebeu em sua casa, sua história tem inspirado centenas de pessoas. O prêmio que leva seu nome já ajudou dezenas de famílias. Mas há algo que ainda não fizemos e que eu gostaria de fazer agora, com a permissão da senhora. Que é, doutor? Perguntou ela, curiosa. Quero escrever um livro contando sua história. A história de uma mulher simples que fez uma escolha extraordinária. Quero que essa história chegue a todo o Brasil, quem sabe ao mundo, para que mais pessoas sejam inspiradas a praticar a generosidade, mesmo quando é difícil. Margarida ficou em silêncio, processando aquilo.
Um livro? Sobre mim. Sobre a senhora, sim. Sobre sua vida, seus valores, sua fé. E sobre aquele dia que mudou tantas vidas. Maria e João se aproximaram da mãe. Mãe, nós achamos uma ideia maravilhosa, disse Maria. A senhora é um exemplo não só para nós, seus filhos, mas para muita gente. E tem mais, mãe, acrescentou João. Parte da renda do livro vai para a fundação do Dr. Roberto, para ajudar mais famílias no sertão. Margarida olhou para cada um dos rostos à sua volta. Eram rostos esperançosos, sorridentes, cheios de carinho por ela. Finalmente, ela sorriu também. Se vocês acham que minha história pode ajudar alguém, então podem escrever. Mas quero que fique claro uma coisa: eu não sou especial. Só fiz o que era certo. Qualquer pessoa pode fazer o mesmo. É exatamente isso que queremos mostrar, Dona Margarida, disse Dr. Roberto. Que a grandeza está nas pequenas coisas. Que qualquer um pode ser um herói no dia a dia. Basta escolher o amor em vez do egoísmo, a generosidade em vez da avareza. Nos meses seguintes, um escritor contratado por Dr. Roberto passou várias tardes com Margarida, gravando suas histórias, suas memórias, sua filosofia de vida. Ela contou sobre sua infância pobre mas feliz, sobre o casamento com seu Antônio, sobre os filhos, sobre as dificuldades, sobre a fé que nunca a abandonou. Falou sobre aquela tarde fatídica quando um sertanejo faminto bateu à sua porta. Sabe o que eu pensei naquela hora? Contou ela ao escritor. Pensei, Margarida, você pode comer esse pão sozinha hoje e amanhã, ou pode dividir com esse homem agora. Se você dividir e passar fome depois, pelo menos não vai passar com peso na consciência. E foi isso que me decidiu. Preferi passar fome de estômago do que fome de alma. Essas palavras se tornaram uma das frases de destaque do livro. O livro foi lançado em uma grande livraria de Campina Grande, com a presença de autoridades, jornalistas e dezenas de moradores da região. Margarida estava lá, vestida com um vestido simples mas bonito que Maria tinha comprado para ela, um pouco intimidada por toda aquela tensão, mas feliz de ver que sua história poderia realmente fazer diferença. Viúva do Sertão, a história de um pedaço de pão e uma lição de humanidade. Esse era o título do livro. A capa mostrava a foto da velha casa de taipa de Margarida, em preto e branco, e ao lado, uma foto colorida de como ela estava agora, reformada e bonita. No lançamento, várias pessoas se levantaram para falar sobre como a história de Dona Margarida as havia impactado. Uma professora contou que usava a história em sala de aula para ensinar valores aos alunos. Um empresário disse que a história o fez repensar suas prioridades e começar a fazer trabalho social. Uma jovem médica revelou que a história a inspirou a trabalhar em comunidades carentes em vez de buscar apenas dinheiro. Quando chegou a vez de Margarida falar, ela foi até o microfone com passos lentos mas firmes. Olhou para toda aquela gente reunida e começou. Meus amigos, eu sou apenas uma velha do sertão que fez o que minha mãe me ensinou, dividir o que tem. Não imaginei que isso fosse virar livro, prêmio, nada disso. Mas já que virou, quero deixar um recado. Não esperem ter muito para ajudar. Ajudem com o pouco que têm. Um sorriso para quem está triste já é ajuda. Uma palavra de conforto para quem está desanimado já é ajuda. Um copo d'água para quem tem sede já é ajuda. Não precisa ser rico para ser generoso. Precisa apenas ter um coração aberto. Ela fez uma pausa, emocionada. E quero agradecer ao Dr. Roberto, que me ensinou que existem pessoas boas em todos os lugares, até disfarçadas de retirantes. Houve risos carinhosos na plateia. Quero agradecer aos meus filhos, que estão aqui, e que sempre foram meu orgulho. E quero agradecer a Deus, que transformou um pedaço de pão em toda essa bênção. A plateia se levantou em aplausos prolongados. Margarida voltou para seu lugar, abraçada por seus filhos, com o coração transbordando de gratidão. O livro foi um sucesso inesperado. Em poucos meses, já estava na 3ª edição. Escolas começaram a adotá-lo como leitura obrigatória. Grupos de igreja o usavam para reflexão. Empresas o distribuíam a funcionários como exemplo de valores corporativos. Dr. Roberto cumpriu sua promessa. Toda a renda dele próprio vinda do livro, como um dos autores, já que havia escrito o prefácio e fornecido sua própria perspectiva da história, foi revertida para a fundação. Com esse dinheiro, conseguiram perfurar novos poços, construir pequenas escolas,
levar mais assistência médica ao sertão. Mas o impacto mais importante foi imaterial. A história estava mudando corações. Pessoas que antes passavam indiferentes pelos necessitados agora paravam para ajudar. Famílias que viviam fechadas em si mesmas começavam a olhar para a comunidade. Jovens que só pensavam em ganhar dinheiro começavam a pensar em como poderiam servir. Certo dia, quase 4 anos após aquele encontro inicial, Margarida recebeu uma carta diferente. Era de um presidiário de uma penitenciária em Recife. Ele escrevia: Dona Margarida, meu nome é Carlos. Estou preso há 6 anos por roubo. Eu era um homem cheio de raiva e egoísmo. Achava que o mundo me devia tudo e não devia nada a ninguém. Mas há um mês, um voluntário trouxe seu livro para a biblioteca do presídio. Li de uma vez só. E chorei, Dona Margarida. Chorei porque vi que eu estava completamente errado. A senhora, que tinha menos que eu, dava mais que eu. Tinha menos e era mais feliz que eu. Sua história me fez querer mudar. Quero sair daqui e ser uma pessoa diferente. Quero ajudar em vez de roubar. Quero dar em vez de tirar. Obrigado por me ensinar isso. Quando Margarida terminou de ler aquela carta, chorou tanto que Maria, que estava visitando, ficou preocupada. O que foi, mãe? Más notícias? Não, filha. Boas notícias. As melhores. E mostrou a carta para Maria. Margarida respondeu pessoalmente àquela carta, e iniciou uma correspondência com Carlos que duraria anos. Ela o encorajou, aconselhou, orou por ele. Quando ele saiu da prisão, 3 anos depois, foi visitar pessoalmente Dona Margarida. Ela o recebeu como receberá Dr. Roberto, com um abraço e comida à mesa. Carlos se tornou um homem trabalhador, honesto, e anos depois abriria uma pequena oficina mecânica. Nunca esqueceu que sua transformação começou com a história de uma viúva e um pedaço de pão. Os anos continuaram sua marcha. Margarida chegou aos 75 anos com saúde surpreendente para a idade e uma vida cheia de propósito. Sua casa estava sempre cheia de visitas, vizinhos, amigos novos, pessoas que vinham conhecer a Dona Margarida do livro, jovens estudantes fazendo trabalhos escolares sobre valores humanos. Dr. Roberto continuava sendo um amigo próximo, visitando-a regularmente. A fundação que ele criará já havia ajudado milhares de famílias em todo o Nordeste. E tudo porque, anos atrás, ele decidirá fazer suas caminhadas pelo sertão e porque uma viúva decidirá dividir seu último pedaço de pão. Em uma tarde especialmente bonita, com o céu azul sem nuvens e um ventinho fresco quebrando o calor, Margarida estava sentada em sua varanda fazendo crochê quando viu uma moça jovem se aproximando pela estrada. Era uma universitária de João Pessoa que estava fazendo um documentário sobre histórias inspiradoras do sertão. Dona Margarida, disse a moça depois das apresentações, todo mundo quer saber, a senhora se arrepende de ter dado aquele pão? Afinal, a senhora passou fome depois disso. Margarida parou de fazer crochê e olhou para a moça com seus olhos sábios e gentis. Minha filha, deixa eu te contar uma coisa, eu já passei fome muitas vezes na vida. Fome dói, mas passa. Sabe o que não passa? O remorso de ter negado ajuda a quem precisava. Esse fica para sempre, corroendo a alma. Então não me arrependo nem um pouquinho. Aquele pedaço de pão alimentou um homem bom por um dia. Mas a escolha que fiz naquele momento tem me alimentado a alma há anos. E vai continuar me alimentando até o dia que eu morrer. A moça, visivelmente emocionada, perguntou: e qual seria seu conselho para as pessoas hoje em dia, que vivem tão preocupadas com dinheiro, com ter coisas? Margarida sorriu e voltou a fazer crochê enquanto falava: meu conselho é simples, não guardem tanto. Não guardem comida, não guardem dinheiro, não guardem amor, não guardem ajuda. Tudo que a gente guarda demais acaba estragando. Mas tudo que a gente divide se multiplica. Eu dei um pedaço de pão e recebi uma vida nova. Mas não fiz isso esperando receber. Fiz porque era o certo. E essa é a chave, fazer o bem porque é certo, não porque vai ter recompensa. Ela parou de fazer crochê novamente e olhou diretamente para a câmera que a moça estava usando para gravar. E outra coisa importante, não olhem para o que falta. Olhem para o que tem. Eu tinha só meio pão, mas tinha meio pão. Tinha uma casa simples, mas tinha casa. Tinha saúde para trabalhar. Tinha fé para confiar.
Quem vive olhando para o que falta nunca vai ser generoso, porque sempre vai achar que não tem o suficiente. Mas quem olha para o que tem, por pouco que seja, sempre vai achar um jeito de dividir. Aquelas palavras se tornariam virais quando o documentário fosse lançado meses depois. Milhões de pessoas assistiriam àquele vídeo de uma senhora simples do sertão dando uma lição de vida mais profunda que muitos livros de filosofia. Mas naquele momento, Margarida não estava pensando em viralizar ou em impactar milhões. Estava apenas falando sua verdade, vivendo seus valores, sendo quem sempre fora, uma mulher de fé, de coragem, de generosidade. Quando a noite caiu e a moça foi embora, Margarida ficou em sua varanda olhando as estrelas. Pensou em seu Antônio, seu falecido marido, e imaginou que ele estaria orgulhoso dela. Pensou em seus pais, que lhe ensinaram a ser quem era. Pensou em seus filhos, que estavam bem e felizes. Pensou em Dr. Roberto e em todas as pessoas que sua história havia tocado. E pensou naquele dia, anos atrás, quando um homem faminto bateu à sua porta. Um momento tão simples, tão cotidiano, que poderia ter passado despercebido, mas que se tornará o ponto de virada de tantas vidas. Obrigada, Senhor, murmurou ela, olhando para o céu estrelado. Obrigado por ter me usado como instrumento. Obrigado por ter transformado um pedaço de pão em tanta bênção. Uma estrela cadente riscou o céu naquele momento, e Margarida sorriu. Parecia uma resposta do universo, um aceno de que sua gratidão havia sido ouvida. E ali, naquela varanda no meio do sertão, uma viúva de 75 anos encerrava mais um dia de uma vida que, embora simples aos olhos do mundo, era extraordinariamente rica em tudo que realmente importa: amor, generosidade, propósito e fé. A história de Dona Margarida e o médico disfarçado continuaria sendo contada por gerações, lembrando a todos que os maiores milagres muitas vezes começam com os menores gestos de bondade. E que nunca sabemos verdadeiramente quem está do outro lado da porta quando alguém bate pedindo ajuda, mas que devemos sempre abrir essa porta com o coração. Fim. Retri.